Independente do que você acredita, a gente só tem duas certezas na vida. Uma que a gente nasceu e outra que a gente vai morrer. Assim como todas as pessoas que a gente conhece. Se você pegar, for na janela, for numa praça, for em algum lugar público e olhar ao redor, daqui 100 anos, provavelmente todas essas pessoas que você está vendo vão estar mortas. Então, o que realmente importa é o que você faz nesse meio tempo. Independente se você acredita que vai ter uma vida após a morte ou não, o ponto é que, com essa vida sendo essa pessoa, você só vai ter essa janela de oportunidade, que é do momento que você nasceu e até o momento que você vai vir a falecer, assim como eu, assim como todas as pessoas. Então, tem gente que acaba desperdiçando tempo com intriga, com briga, com coisas tão pequenas, sendo que a vida é muito mais do que isso. A vida é você aproveitar, né, aprender a aproveitar os pequenos momentos, os pequenos prazeres, as pequenas coisas que acontecem ao longo do dia. Então é saber, você está caminhando, indo para um lugar trabalhar ou passear, você olha ao redor e fala, caramba, olha como é que são as coisas. Você repara nas pequenas coisas, nas pequenas pessoas, nos pequenos gestos que acontecem todos os dias. E quando você consegue enxergar valor nessas pequenas coisas, é que a vida começa a fazer sentido, que as coisas começam a valer a pena e que realmente toda aquela motivação que às vezes a gente tem, não, correr atrás de dinheiro, melhorar no cargo, às vezes isso assim é importante, claro, mas é secundário. O primeiro é entender que a vida é muito mais sobre momentos com as pessoas, coisas boas, memórias boas, do que só sobre ganhar dinheiro, status e várias outras coisas. É um pouco diferente do que eu já falei em outros vídeos para vocês, né? A minha ideia é ensinar como é que vocês ganham prosperidade, como é que vocês têm sucesso, mas o sucesso ele pode ser relativo. Inclusive, o que é sucesso para você não é para mim. Às vezes sucesso é alguém comprar um carro, às vezes é ter um filho, às vezes é construir a família. Então o sucesso ele é muito relativo. E até isso, ele vem de como é que você enxerga o seu dia a dia. Então, viva uma vida mais leve. Se permita passear mais, se permita criar mais momentos com as pessoas que você ama, até porque, assim como você, elas não são eternas. Brigue menos, se irrite menos, leve uma vida menos caótica, menos pesada e aproveite o processo. Às vezes a gente não valoriza o processo, seja uma construção de um relacionamento, de uma empresa, de um negócio. Às vezes a gente está tão ali afobado para onde a gente vai chegar que a gente esquece de aproveitar o meio do caminho. Então, quando a gente pega um paralelo com a vida, às vezes a gente está ansioso, a gente acabou de nascer, a gente quer aprender a andar, aprender a falar, comer, então a gente quer acelerar. Que a gente esquece que no final a gente vai ter ali um descanso eterno ou não, mas o que importa foi muito mais esse processo, esse meio do caminho. E quando você aprende a valorizar o processo, em qualquer área da sua vida, você entende que realmente a gente sempre vai estar em um eterno processo. E é isso que vale a pena. É isso que a gente tem que enxergar valor. É o meio do caminho. E muitas pessoas valorizam a conquista, só que tem aquela frase muito famosa, né? Que a gente tem a ânsia de que a vida é dois momentos, que é a ânsia de possuir, a ânsia de buscar, né? Agora me deu um branco, mas é a ânsia de buscar a coisa e o tédio de possuir. Então, quando a gente observa essa frase, ela resume tudo o que eu quero dizer. Que às vezes você fica na ansiedade ali de ter uma coisa, mas quando você tem, você simplesmente fica ali animado por uma semana e depois, beleza, e agora? Conquistei. Tanto que isso ocorre, por exemplo, com quem está planejando um casamento. A pessoa fica ali escolhendo várias coisas, festa, música, comida. Chega o grande dia, passa tudo e depois a pessoa sente um vazio. Porque ela dedicou tanto tempo para planejar um evento que quando ele acaba, dá um vazio na noiva, no noivo. E isso acontece com tudo. Só que o gostoso é esse processo no meio do caminho. É você ali ver as pequenas coisas acontecendo, por exemplo, no casamento. Escolher o fornecedor que você queria, convidar as pessoas que você ama, ver ali tudo tomando forma no convite, tudo tomando forma no dia que está organizando o espaço, na hora que a noiva entra, tudo aquilo é o processo. O fim é estar casado, ou fazer uma festa de casamento, uma cerimônia, mas o processo, ele é tão importante ou até mais do que o início e o fim. Então, seja uma pessoa menos ansiosa, seja uma pessoa que fica mais presa no futuro do que no presente, e aprenda a ser mais leve. Tente sorrir mais, tente ser mais aberto para as pessoas. Você vai ver que quando você começa a sorrir para o mundo sorri de volta para você. E não só um sorriso no rosto, às vezes assim, você planta boas coisas e boas coisas acontecem com você. E tem muita gente que passa a vida inteira ali no automático.
A pessoa fica estudando, né? Então tem um tempo que ela está estudando, depois ela tem um tempo que está trabalhando, depois ela tem um tempo que está querendo crescer, querendo ganhar mais dinheiro, que as coisas vão passando. Tem gente que perde a infância dos filhos, tem gente que perde a companhia dos irmãos, dos pais, simplesmente porque fica correndo ali na corrida dos ratos e não entende que a vida é muito mais do que isso. O dinheiro ele é importante porque o dinheiro ele não é o fim. De novo, o dinheiro ele é o meio para você obter coisas. Tá vendo como é que o meio é importante? Então você quer um celular? Você precisa de dinheiro para comprar. O dinheiro é o meio que você obtém as coisas. Então, se você valoriza tanto o dinheiro que é um meio, por que você não valoriza mais o seu dia a dia, as coisas que acontecem também nele? E é isso. O resumo é, seja mais leve, aproveite as pequenas coisas, tente enxergar beleza, tente enxergar um lado bom em tudo que você tem na vida, porque dessa maneira você vai viver mais feliz, você vai conseguir fazer as pessoas mais felizes, e você, por incrível que pareça, vai conquistar as coisas. O sorriso ele tem um poder que a gente desvaloriza, que um dia eu posso falar nisso em um outro vídeo, como é que é o poder do sorriso. E o sorriso não só, igual eu falei, a expressão facial, mas a questão de estar aberto para o mundo, de estar mais alegre, estar mais contente, querer aproveitar cada segundo e principalmente sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Porque tem muita gente que perde oportunidade, chance de viver porque está preocupado. Se você me conhece no off, eu sou uma pessoa muito doida. Eu tô afim de pular na piscina, eu pulo, eu tô afim de dançar, eu danço. E tem gente que fala, caramba, o Alessandro é muito doido. Mas não é que eu sou doido. É porque eu sei aproveitar as pequenas coisas. Então tem momentos que a gente cria memória que a gente cria, que se a gente tivesse medo do julgamento, ou se a gente tivesse preocupado com outras 1 milhão de coisas, ou o que ia ser a consequência daquilo, a gente não ia aproveitar. Então comece a ver beleza nas coisas. Comece a tentar enxergar um lado bom em tudo, nas pessoas. Tente tirar sempre aprendizado das coisas ruins que acontecem e tente aproveitar cada minuto das coisas boas, porque a vida é uma oscilação, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Então, assim como ninguém tá preparado para perder uma pessoa que ama, né? Porque quem sofre é quem fica, quem vai, independente para onde que foi, acabou, encerrou o ciclo da pessoa. Quem sofre mesmo pela morte é quem fica. Então, para depois você não ter arrependimento, aproveite com quem você ama, com as pessoas que você gosta, no local que você tá e viva. Seja feliz, seja leve. E esse é o meu recado. Espero que tenha sido útil. Talvez você precise desse vídeo nesse momento. Às vezes está uma carga muito pesada, às vezes você não consegue ver nada de bom na vida, mas tente procurar pelo menos em pessoas. Ah, não tem ninguém que eu goste. Ok, vai para um lugar que você acha bonito, que você acha tranquilo. Ah, não, moro num lugar que não tem só gente chata, não gosta de ninguém, só lugar feio. Então busque dentro de você mesmo a beleza. Busque a Deus, a mensagem que Deus tem pra gente. Leia a Bíblia, converse consigo mesmo e tente achar alguma coisa. Sempre tem um lado bom na vida. Por mais que o momento esteja caótico, a gente esteja infeliz, esteja triste, nem que seja um passarinho cantando na janela de manhã, a gente sempre tem uma coisa boa. Então espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você consiga enxergar o lado bom das coisas e viver uma vida mais leve. Tem outros vídeos aí no canal, não falando sobre esse tema, né, falando muito mais sobre negócio, sobre prosperidade, mas eu acho que é um tema legal também, pra gente curtir o processo, não só o fim.